Eu falei nos módulos passados que o padrão de comportamento das ondas sísmicas estabelecia duas divisões no interior da Terra, uma geoquímica e outra geodinâmica. A gente viu até agora a divisão geoquímica. Nesse módulo, a gente vai ver como que é a divisão geodinâmica. A divisão geodinâmica, ou também chamada de sísmico-reológica, enfatiza a diferença de comportamento mecânico dos compartimentos internos. Tá? Então, no contexto geodinâmico, a Terra é dividida em litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo. Assim, a crosta, juntamente com a porção rígida do manto superior, então até aquela região de queda da velocidade, lá pelos 100 km de profundidade, onde começam as rochas fundidas, forma uma camada chamada de litosfera. Então, a litosfera não é só fragmento de crosta, tá? Ela é crosta mais uma porção do manto. A porção superior do manto superior, tá? Então, a litosfera se comporta como um sólido rígido que se fragmenta. Então, ela está sobreposta a outra camada, que é a astenosfera. A astenosfera é a parte relativamente mais estreita do manto superior, tá? Apresenta aí aquela baixa velocidade de propagação das ondas sísmicas e é bem mais quente que a crosta, tá? Chega aí a 870 graus Celsius. Essa temperatura se aproxima da fusão das rochas do manto, tá? Então, ela que funde parcialmente alguns minerais. E essa pequena quantidade de fusão, tá? Lembra que eu falei aí que é entre 1 e 6%, tá? Mas aqui geralmente é 1% que está em estado líquido. Isso diminui a rigidez da rocha. E é essa particularidade que torna o comportamento do manto mecanicamente plástico na escala do tempo geológico. Lembre, seu estado físico é sólido, mas diferente da litosfera, que é um sólido rígido, a astenosfera é essa parte do manto com fusão parcial, é um sólido deformável na escala de tempo geológico, ou tempo, mas uma tensão exercida sobre essas rochas durante milhares, milhões de anos, tá? Várias dezenas, centenas de milhões de anos, gera uma deformação. Ao contrário do contato entre a crosta e o manto, tá? Que é bem definido e marcado lá pela descontinuidade de Mohorovic, o contato entre a litosfera e a astenosfera é gradual. Tá? Ele não é bem marcado, não tem limite muito exato, não tem profundidade exata. Como a astenosfera tem um comportamento fluido deformável, tá? Ao longo do tempo geológico, é ela quem permite as placas tectônicas se movimentarem. Tá? Essas placas tectônicas são, então, portanto, pedaços de litosfera e não de crosta apenas. Tá? Então, aqui eu coloquei aqui um desenho representando as principais placas tectônicas. Tá? São também chamadas de placas litosféricas por conta disso. Tá? São grandes blocos semirrígidos da litosfera que se movimentam sobre a astenosfera, tá? De forma lenta e contínua, e elas podem se aproximar ou se afastar uma das outras. Então, aqui a gente vê, né, os limites aqui. Opa, desculpa, também achei que estava com o apontador. Né? A gente vê aqui os limites, as principais placas, né? E as setinhas aqui estão indicando o movimento delas. Tá? Então, aqui elas estão se afastando, aqui está se aproximando. Aqui elas se afastam e aqui elas se aproximam. Aqui está difícil de ver, né? Não, nesse monitor aqui está mais fácil. Então, dependendo do movimento delas, né, se elas se afastam, se aproximam ou se fazem um movimento lateral, tá? São definidos diferentes ambientes geotectônicos, tem diferentes formações de rocha, diferentes estruturas, diferentes depósitos minerais, tá? Então, diferentes mineralizações podem ser formadas, tá? Mas aqui, então, a gente tem o limite transformante, quando há movimento lateral entre elas, tá? Isso aqui geralmente é associado a uma conservação de placa. Placa não é construída nem destruída, tá? O limite divergente, quando uma placa diverge da outra, né? Ou seja, elas se afastam. Esse limite geralmente está associado à construção de placa oceânica, tá? Então, é um limite construtivo. E o limite convergente, tá? Quando as placas convergem uma em direção à outra, ou seja, elas vão ao encontro uma da outra e se chocam e colidem. Isso geralmente isso está associado à destruição de crosta, tá? Geralmente tem um consumo ou
destruição de crosta, então ele também é chamado de limite destrutivo. Tá? A tectônica global, tá, é o que descreve o movimento das placas tectônicas, aí as forças atuantes entre elas, e é fundamental, tem fundamental importância para os fenômenos naturais que regem a evolução do sistema Terra. Tá? Então, quando a gente analisa a superfície terrestre, com suas florestas, oceanos, desertos, tá, montanhas cobertas de neve, a gente percebe, né, que os processos geológicos que ocorrem nesses ambientes são muito diferentes dos que ocorrem em subsuperfície, em profundidade. Mas os processos da superfície são todos mais ou menos relacionados ao intemperismo, né, a produção de sedimento, por fragmentação de rocha, ou precipitação bioquímica, precipitação química, erosão, transporte e, o fim, deposição de sedimento sob a influência da gravidade, de fluxo de água, de ar e de gelo. E esses processos não são independentes da dinâmica interna. Tá? Eles vão responder a essa movimentação interna que vai resultar na movimentação das placas tectônicas. Então, vão estar associados a terremotos, a erupções vulcânicas, fluxo de lava, construção de montanha, tá? E tudo isso vai acabar influenciando como que vai ser esses processos externos. O deslocamento das placas, tá? Algumas vão se movimentar mais rapidamente do que outras, mas na média, o deslocamento são da ordem de centímetros por ano. Tá? E esse deslocamento é condicionado pelo fluxo do material aquecido do manto, é isso que vocês estão vendo aqui, tá? São as correntes de convecção que forçam o deslocamento das placas. Essas correntes de convecção do manto são movimentações tridimensionais do magma presente no manto terrestre, tá? E segue o que vocês já conhecem, né? O mesmo que acontece na panela quando a gente esquenta a água. A água quente é menos densa, tende a acender, a água fria é mais densa e tende a afundar. E isso ocorre aqui no manto. Tá? Então, aqui no próximo, né? Deixa eu voltar. Então, próximo ali, aqui na região próximo do núcleo, né? Tem algumas zonas com anomalias térmicas, não são totalmente bem compreendidas ainda, mas são elas que criam essas correntes de convecção, fazendo acender rocha quente, tá, até a crosta. No vídeo é uma zona divergente, né? Começa aqui com uma zona divergente, como a dorsal mesoceânica, tá? Presente entre o Brasil e a África, por onde acende lava, tá? Lava basáltica, e vai formando crosta oceânica. Conforme esse material acende e gera nova rocha, deixa eu botar o vídeo para rodar de novo, as mais antigas vão sendo empurradas. Tá? É o que a gente está vendo nessa porção aqui. Então, aqui a lava quente acendendo, gerando crosta oceânica aqui, ó, tá vendo? Ela vai formando crosta aqui, vai extravasando a lava e vai empurrando a crosta mais antiga aqui numa zona, no limite convergente, tá? Empurrando isso de volta para o manto, tendo essa reciclagem aqui, tá? Como o planeta, né, não está crescendo, é preciso que essa rocha da superfície seja consumida, seja destruída em algum lugar. Tá? Então, por isso que os limites convergentes, né, nessa zona de subducção são chamados de limites destrutivos. Tá? Uma placa ali está deslizando por baixo da outra, né, está subductando embaixo da outra, e esse mecanismo que gera aí a renovação da crosta oceânica. Por isso que não tem crosta oceânica mais antiga do que 200 milhões de anos. Tá? A crosta oceânica, por ser mais densa do que a crosta continental, ela subducta por baixo. Tá? Então, é ela que é sempre renovada e destruída. Alguns autores acreditam um controle maior desse mecanismo, a gravidade. Tá? Ela que seria forçando as partes mais frias das placas, tá? Então, relativamente mais densa. Tá? Placa quente menos densa do que placa fria. Tá? E aí, por ação da gravidade, isso entraria para o interior do manto quente. Tá? Ao mesmo tempo, tá? Teria um processo compensatório que induziria o deslocamento da placa para longe das zonas de maior fluxo termal. Então, fundamentalmente, a tectônica global, tá? Essa dinâmica interna, tá? O nome dessa dinâmica interna, tectônica global, é regida pelo fluxo do calor interno e pela ação da gravidade. Eu estava falando, né? Eu esqueci que tinha esse slide. No limite convergente, então, tá? Se forma essa zona de subducção. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, tá? Não é
o escopo da disciplina. Se der tempo, no final do curso, a gente fala mais sobre isso. Quem quiser me manda e-mail, tá? Eu falo sobre isso. Eu lembro que um aluno tinha perguntado, né? Tinha ficado interessado em tectonismo. Mas quando duas placas tectônicas convergem, tá? Vão do encontro uma da outra, uma placa subducta por baixo da outra, tá? A placa mais densa vai deslizar por baixo, é isso que esse desenho está mostrando aqui. Vou passar de novo. Tá? Da outra placa menos densa, menos leve. Então, aqui a gente tem uma placa continental, crosta continental, e aqui a gente tem uma placa com crosta oceânica. Tá? Essa porção subductada vai ser conduzida, tá, aqui em profundidade, tá? Então vai ter um aumento de pressão, um aumento de temperatura, vai atingir um ponto em que vai ocorrer fusão parcial, e esse material fundido, vou colocar de novo, vai acender, né? Esse magma vai acender a crosta, então o manto passa por essa reciclagem dos seus constituintes na zona de subducção, né, que eu falei para vocês mais no começo da aula, que essa composição ia mudando ao longo do tempo. Tá? Então, existem aí um ramo de pesquisa, tá, de estudo dentro da geologia, que é a geoquímica, a litogeoquímica, que estuda qual que era a composição do manto primordial lá do começo da formação do planeta. Aí a gente vem estudando aí como que foi feita essa variação ao longo do tempo. Mas seguindo aqui, abaixo da astenosfera, tá, se encontra a mesosfera, que completa a parte silicática da Terra, tá? Ou seja, engloba o manto inferior. Então, litosfera, astenosfera e mesosfera são componentes silicáticos. Tá? E aí, a gente vai para a parte central, tá? Que é constituída pelo núcleo externo e núcleo interno, é a mesma forma da divisão geoquímica. Tá? Eu deixei esse slide, tá? Aqui para vocês no PDF de slide que está lá no AVA, tá? Essa figura que sintetiza tudo que foi falado aqui sobre a estrutura interna da Terra. Suas variações de composição química, de assembleia mineral, de densidade, velocidade de propagação das ondas, os limites, nome das camadas, tá? Tem aqui o nome das descontinuidades. Se quiserem estudar por ele, é muito bom, tá? Agora aqui na gravação, acho que a minha câmera está bloqueando ali, mas no slide vocês encontram a fonte dessa figura, tá? É um material lá da USP, é muito bom, tá? Uma bibliografia muito boa sobre esse tema. Se quiserem, cliquem ali e leiam esse capítulo, tá? Para finalizar a aula, a gente vai falar um pouquinho de um conceito que é fundamental para a compreensão do equilíbrio das massas continentais e da evolução dos relevos do planeta, tá? Ele ajuda a explicar aquele espessamento que a crosta continental apresenta em locais de relevo montanhoso. Tá? Então, os fundamentos do conceito da isostasia, tá? Que é o nome do conceito que a gente vai falar agora, surgiram lá no século XVIII, quando Bouguer, tá? Um matemático, liderou uma expedição para os Andes peruanos, tá? E o que Bouguer percebeu foi que a atração gravitacional exercida pelas montanhas dos Andes, né, pelas rochas que compõem as montanhas dos Andes, não era a atração gravitacional esperada pelo volume de rocha que elas apresentam, tá? Era muito menor. Então, ele achou que as cadeias de montanhas seriam mais leves do que eles pensavam. Tá? A mesma coisa foi observada em estudos de gravimetria nos Himalaias por Everest. Tá? Ambos atribuíram essa diferença na gravidade esperada a valores mais baixos na densidade das rochas das montanhas. Depois da realização de estudos adicionais, tá, relacionou-se a densidade dos materiais rochosos da superfície com uma dinâmica de movimentação vertical em função da densidade do material adjacente. Tá? Então, em função das rochas laterais ali, tá? Mas era uma movimentação vertical. Então, percebeu-se que altos relevos topográficos formados pelo mesmo volume, mas por rochas menos densas que a região adjacente, mesmo tendo um grande volume, né, como é o caso de montanha, não gera aumento na gravidade local. Tá, então, em 1899, o termo isostasia foi proposto para explicar esse conceito de compensação entre massa e espessura da crosta sobre o manto. Tá? Como eu falei para vocês, a espessura da crosta continental varia, né? Então, ela fica mais espessa, né, que em determinados domínios geotectônicos, tá? Como aqui é o caso de cadeias de montanha. Tá? E esse aumento de espessura e a sua compensação, tá,
são relacionados ao conceito de equilíbrio hidrostático de Arquimedes, tá? Que prevê aqui que um corpo flutuante sobre a água vai deslocar, né, massa do líquido equivalente à sua própria massa. E aí, né, um pouco antes do termo isostasia ser cunhado, em 1955, dois cientistas, Pratt e Airy, propuseram de forma isolada dois modelos, tá? Pratt propôs um, Airy propôs outro, para explicar esses valores anômalos, tá? Digamos assim, encontrados na gravidade. Tá? Então, são dois modelos elaborados para explicar o posicionamento de massas continentais em diferentes relevos, ou seja, em diferentes altitudes. Tá? Então, a gente tem o modelo de Pratt e o modelo de Airy. Ambos os modelos consideram que as rochas, tá, representada aqui nessas figuras por blocos, estariam sobrepostas a um material mais denso. Tá? Então, a densidade dos bloquinhos é menor do que a densidade aqui do substrato. Hoje, a gente sabe, né, como eu falei para vocês, que a crosta apresenta uma densidade menor que a do manto, né, e que a litosfera, né, que é a crosta e parte superior do manto superior, é rígida e situada sobre a estenosfera, que tem um comportamento fluido deformável. Né? Então, no modelo proposto por Pratt, há uma profundidade de compensação, tá fixa, essa profundidade não muda, onde as rochas sobrepostas estariam apoiadas. Tá? Então, elas estariam todas a uma mesma profundidade. A parte superior rígida, né, é composta por blocos de igual profundidade, mas de diferentes densidades, sobre um substrato de densidade maior que todos eles. Então, blocos mais altos, né, ou seja, altos topográficos, né, montanhas, seriam formadas por rochas de densidade menor do que as dos blocos adjacentes mais altos. Né? Então, por exemplo, o Pico do Everest seria, né, as rochas que estão ali no Pico do Everest seriam, pelo modelo de Pratt, formadas por rochas de menor densidade do que ali os planaltos tibetanos. Tá? Essa profundidade fixa aqui, como eu falei, é chamada de profundidade de compensação isostática. No modelo de Airy, tá? Ele propõe que a densidade das rochas da crosta em superfície seria a mesma, tá? Ou uma média muito, né, aproximada, enquanto que as porções mais profundas seriam mais densas, né? Mesma coisa no modelo de Pratt, né? Elas estão no substrato mais denso. E como esse substrato é plástico, a profundidade, tá, que cada bloco vai atingir vai depender da sua espessura. Quanto mais espesso, mais alto o relevo, mas também mais profunda a raiz, né, fincada ali no substrato. Então, haveria uma compensação em relação à topografia. Porções planas teriam raízes mais rasas, porções de topografia mais alta teriam raízes mais profundas, pois deslocariam um maior volume do substrato. Os dois modelos explicam as observações gravimétricas, em cadeias de montanhas, tá? Mas somente o modelo de Airy, indicado aqui pela setinha, explica a existência de porções mais profundas da crosta que penetram no manto. Né? Com os conhecimentos atuais sobre a estrutura da Terra, estrutura de cadeias de montanha, como que é o processo de formação dessas montanhas, tá? A gente sabe hoje em dia que esse é o modelo mais próximo da realidade, tá? Que explica tanto afinamento quanto espessamento crustal e as movimentações aqui, né? O sorgimento do manto, tá? A profundidade da morro, que é o que a gente vê aqui, né? Então, a gente tem o alto topográfico, uma raiz crustal aqui no manto, tá? Um espessamento aqui, a gente tem a morro, né? Mais profundo, tá? A aula encerra aqui. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, tá? Ou então eu espero vocês nos encontros síncronos. Até lá!